Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós comemoramos a memória de dois santos importantes na vida da igreja, São Basílio e São Gregório, que compreenderam aquilo que João Batista veio fazer: preparar o caminho do Senhor. São Basílio e São Gregório são exemplos de cristãos. Mas por que eles são exemplos? Porque puderam ver na sua vida e na sua história o desejo da salvação de Deus que penetra a vida deles e traz ao coração o desejo de refletir o Evangelho. Eles são verdadeiros luminares de fidelidade, de beleza e do ideal do verdadeiro cristão. Refletir Cristo, ser luz, ser sal na vida de tantas pessoas, em ambos nos revelam como é que se deve significar tornar-se discípulo de Jesus. Olha, o que escreve São Gregório: uma só tarefa e um só objetivo havia para ambos, tanto para Gregório quanto para Basílio: aspirar à virtude, viver para as esperanças futuras e comportar-se como tal. Atitude de docilidade aos mandamentos divinos. São Gregório e São Basílio devem nos ensinar justamente essa realidade. Ambos desejaram se comportar como verdadeiros cristãos. Eles tiveram essa realidade que hoje nós ouvimos no Evangelho: preparar o caminho do Senhor. E como se prepara o caminho do Senhor? Com uma vida virtuosa, com uma vida de coerência, abraçando verdadeiramente o chamado que Deus nos faz. E isso eles fizeram de forma muito contundente. A vida cristã é um compromisso com Deus. E eles, de fato, viveram essa realidade. Foram homens de coerência, foram homens de atitudes e também de oração. Por isso eles refletiram a palavra de Deus. No Evangelho, preparar o caminho do Senhor e explanar o seu caminho é justamente ter essa realidade de coerência, compromisso e atitude de verdadeiro cristão, conformando-nos à vontade de Deus. Que o Senhor nos dê a graça e que possamos também nos espelhar nestes santos de hoje para vivermos e refletirmos o Evangelho de Cristo em todas as criaturas, em todas as áreas da nossa vida. Por onde quer que nós passamos, por onde quer que nós vamos passar, que nós possamos levar a Jesus para todo e qualquer ser humano na face da terra. Que nós não tenhamos medo de dizer a verdade, que nós não tenhamos medo de morrer abraçado com a verdade, que nós não tenhamos medo de sermos flagelados, de sermos crucificados por defender essa verdade que é Jesus.
Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que este ano que se inicia hoje, dia 2 de janeiro, nós possamos conhecer a verdade, pregar a verdade e viver a verdade. Amém? Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.